Boa noite, meu irmão, minha irmã. A graça do nosso Jesus Cristo derrama unção poderosa na vida de cada um de você, homem, mulher, todas as pessoas. Nessa oração da madrugada, Deus quer falar na vida de cada um de você, em nome de Jesus. Hoje, Deus quer falar no coração, na alma, no espírito, na vida de cada um de você. O próprio apóstolo Paulo, guiado da mensagem da palavra do Senhor, sobre algumas conselhos práticos que nós devemos viver nas nossas vidas. E muitas vezes nós, meu irmão, minha irmã, estamos preocupados com as coisas espirituais que às vezes está precisando, mas não podemos esquecer ter uma vida organizada diante de Deus, diante do seu semelhante. Nós temos uma vida prática, diária, com respeito, com ordem, decência, que muitas vezes o homem esquece do próprio ser humano, achando que é um homem muito mais espiritual do que o do ser humano. Deus quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Mas se nós somos semelhantes aos nossos irmãos e irmãs, no sangue, que o poder da graça do Senhor possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Daqui a pouquinho, Deus vai falar no coração algumas palavras, alguns conselhos práticos na vida do ser humano, para ter uma vida agradável e perfeita à vontade do Senhor. Que muitas vezes as pessoas acham que é muito simples, mas ser uma vida correta diante do Senhor e diante do nosso semelhante é tão importante quanto para ser um homem perfeito, agradável ao Senhor. Eu disse o homem, mas todo ser humano, em nome de Jesus. Amém? Mas antes, eu peço para você, pedir para você não esquecer do nosso canal, Pastor Antônio Cosme, do YouTube, do Instagram, Facebook. Compartilha, ouve essa mensagem, dá o like, que todos os dias essa mensagem vai diretamente no seu celular. Não paga nada, não tem gasto nenhum. Porque muitas vezes, meu irmão, muitas pessoas, eu não vou falar o nome, nem importa, nem devo falar. Quantas pessoas na hora da oração, a pessoa está pedindo, pedir para orar a alguém e pedindo dar pix para isso, aquilo, pedindo dinheiro. Não faça, meu irmão. Se você está pedindo a graça do Senhor, uma graça livremente, tudo de graça te dou. Deus, o Senhor Jesus Cristo, falou que Ele não deu nada pago, mas pela graça, pela bondade do Senhor, em nome de Jesus, amém? Então, se possível, inscreva no nosso canal, Pastor Antônio Cosme, que não vai pagar nada e vai crescer espiritualmente muito grande para a obra do Senhor, que essa mensagem vai levar em outras pessoas, em lugares distantes, que abençoar, que orientar e abençoar grandemente a vida de cada um de você, em nome de Jesus. Amém? Então, que você inscrever no nosso canal, dá o like, compartilhar, pede também a oração. Nós vamos orar. Todo final da oração, da mensagem, nós estamos orando. Que o Espírito Santo vai falar no coração, na vida de cada um de você. Eu não sei qual a sua necessidade está precisando, mas Deus sabe. Ele sonda as suas necessidades. Então, eu te peço que não esqueça. Hoje eu gostaria que você inscrevesse no nosso canal. Quando eu vou contar quantas pessoas que escreveu hoje e eu vou falar. Se quiser falar o seu nome,
eu tenho o prazer de falar que ela escreveu no nosso canal, Pastor Antônio Costa, do YouTube, para levar a obra do Senhor em vários lugares dessa terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, como eu falei para você, hoje é uma reflexão sobre os conselhos práticos do apóstolo Paulo na vida de cada um de você, nós, todos nós, que devemos ter uma vida agradável e perfeita à vontade diante do Senhor. Amém? Então, eu gostaria que para você, primeiro, antes de trazer essa mensagem, sempre a palavra do Senhor hoje, quando traz fazendo essa gravação, sempre não é fazendo a minha vontade, o interesse, minha inteligência, mas sou guiado pelo Espírito do Senhor para falar diretamente do coração, na vida de você, homem, você, mulher, independente da sua idade. Que eu sou um homem natural, igual a você. Eu sou dependente do Senhor. Mas quando Deus usa a minha boca, é o Espírito do Senhor fala na minha boca, mas eu não tenho autoridade em mim mesmo, mas pela graça, pela bondade do Senhor, tenho que usar poderosamente nessa mensagem, em nome de Jesus, amém? Então, na carta de Filipenses, do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 8, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha que conselhos tão maravilhosos que Deus está falando na vida de cada um de você. Nós, que eu sempre estou falando para você, meu irmão, quando essa mensagem não é apenas que eu estou trazendo a mensagem para você, mas nós estamos postos das bênçãos do Senhor. Aquela mensagem é para todos nós. Que o apóstolo Paulo, falando com o povo de Filipenses, que era um povo perfeito, assim, agradável. O apóstolo Paulo gostou muito que ele cuidava, te abençoava. Porque tudo que Paulo fazia, pedia, o povo filipense fazia com amor, com intensidade, bondade, honestidade. Quando o apóstolo Paulo saiu daquela cidade, ia para Roma, ele ficou profundamente chorando, mas sabia que não era o chamado de sair, não era a vontade dele, mas é do Senhor. Mas a palavra está dizendo que tudo que é verdadeiro, seja honesto, seja que é correto aos olhos do seu semelhante. Uma pessoa que fica falando o tempo inteiro, na verdade, com você, você sente confortável, confiança, esperança, um para com o outro. Isso aí, essas palavras que eu estou falando, é do ser humano para o ser humano. Dizendo ainda, tudo que é honesto, meu irmão, olha a coisa tão maravilhosa. Nós devemos ser sempre honestos, com palavras, atitudes, pensamentos, as coisas que você está pensando, que fala tudo verdadeiramente honesto, sincero. Que infelizmente tantas pessoas que quer se tornar um homem mais santo do que os outros. Não deve. Mas eu não vou julgar a vida de cada um, não. Cada nenhuma das pessoas, não. Mas se tem alguém que está cometendo algum tipo de mentira, de engano,
afaste dessas coisas que eles estão fazendo. Porque a palavra está falando que tudo que é honesto. E aí, Deus está sempre agradando o que é perfeito, o que é agradável, que é a bondade do Senhor na vida de cada um de nós. Continuando essa grande, maravilhosa desses conselhos, Deus está falando ainda, dizendo, tudo que é justo. Não adianta você estressar, achar que você é mais inteligente que o outro e tá vendendo uma mercadoria, comprando uma mercadoria, que eu sou mais inteligente, ou que eu sou fazendo negócio. Seja honesto. Não vai vender coisas que não é conveniente. Seja sempre honesto. O convívio com um para com o outro. Todos os homens, todo ser humano, independente se é o sexo, homem ou mulher, independente da idade, se você tem uma pessoa que passa para você confiança, quando ele fala para você, você não precisa nem se preocupar, porque quando que ele falou, como diz a palavra, as pessoas que dizem, eu assino embaixo, porque ele falou é verdade. Então, essa mensagem Deus está dizendo que tudo é justo na vida, em todas as áreas. Faça as coisas que é correto aos olhos do Senhor, porque Deus sonda e conhece as nossas necessidades, as nossas coisas, nossos pensamentos, atitudes. Continuando esse tudo de novo, de tudo que é puro, pura limpeza, nenhum tipo de impedimento de qualquer coisa. Que essa palavra que Deus está falando, puro, é como se fosse uma atitude de uma criança. A palavra do Senhor próprio Jesus Cristo fala que quando aquele homem, aquela mulher que quer viver na presença do Senhor na eternidade, tem que viver como se fosse uma criança, puro, agradável, sem maldade, mas que seja honesto em tudo, em nome de Jesus. A palavra dizendo ainda, tudo que é amável, um para com o outro. Amar não com palavras que não é verdadeira, que seja honesto. Amar amavelmente um para com o outro. Nessas coisas, nesses momentos que acontecendo nesse mundo afora, meu irmão, minha irmã, é muito difícil, porque falar que está amando uma pessoa honestamente, sinceridade, seria agradável, perfeita a vontade do Senhor. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que vivem fazendo segundo interesses, falar que ama alguém por outros interesses, mas que seja a palavra do Senhor dizendo que tudo que você é amável, pureza, tranquilidade, honestidade, tudo que é de boa fama, não tem um tipo de erro. Tudo que não é correto, que é incorreto, não, é que é perfeito. Seja um homem simples. Não precisa falar tantas coisas complexas, mas que fala honestamente, amavelmente, e tudo que é de boa fama. Essa mensagem eu estou falando que nós devemos ter uma vida diária assim. É uma vida prática, diária. Deveria e deve viver assim. Se algum tipo de falhas que você tem cometido contra um homem, contra uma mulher, é mais fácil você chegar e pedir perdão a ele se você falhou, do que você permanecer no erro. Porque você seja uma pessoa amável.
como seja tudo de boa fama. E se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso você pensa, reflita, ouve, se você está agradável aos olhos do Senhor. Então, esse conselho que o apóstolo Paulo tem falado com as pessoas que ele amava, o povo filipense. Então, assim como nós, meu irmão, minha irmã, vamos ter uma sinceridade, honestamente, em tudo que vou falar. Honestamente amável, honestamente com todas as pessoas, independente que você ama, que você conhece, aliás, e pessoas que você nem conhece direito, que seja equilibrado, tranquilo, sincero, porque Deus, ele está conhecendo, sabendo que você existe e que você falou. Eles conhecem o seu coração. Mas, infelizmente, se porventura um homem está fazendo coisa que não é correta aos olhos do Senhor, ele sabe. E Deus não vai entristecer. O Espírito Santo vai ficar entristecido, porque você não está fazendo as coisas que não é correta aos olhos do Senhor. Para terminando a gente orar, vamos para continuando no versículo, agora o 9, dizendo assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Isso é Deus, na sua sinceridade, você, homem, você, mulher. Eu não sei se você foi enganado por uma coisa ou por outra, ou ficou triste, chateado porque outra pessoa chateou contra você. Mas não importa, a sua vida seja deste homem, o exemplo do homem correto, de boa fama, sincero, honesto, para com todas as pessoas, independente a sua crença ou a sua vida profissional, seja correto, em nome de Jesus. É simples. Às vezes não é simples, não é fácil. Como eu acabei de falar, as lutas que está passando neste mundo é muito grande. Mas a grandeza, a bondade do Senhor vai te agradecer grandemente naquilo que é viver honestamente. Ele agrada. Deus está feliz com você, homem, você, mulher. Você clama ao Senhor honestamente. No momento que for necessário, Deus vai fazer o refrigério ser resgatado e abençoado grandemente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor, na vida de cada um de você, homem, você, mulher. É uma reflexão, foi um pouco mais estendida, mais longa. Mas a mensagem que Deus está falando, que seja tudo perfeito e agradável aos olhos do Senhor, nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus poderoso, ó Pai, muito obrigado que essa madrugada, que a graça do Senhor possa tocar no coração de muitas pessoas, que as bênçãos do Senhor multipliquem de bênção no coração, na alma, dos pensamentos, na vida de cada um deles, meu Pai. Todas as pessoas que estão agora no trabalho, pessoas que estão em casa, pessoas que estão viajando, pessoas que estão indo do ônibus, pessoas que estão dirigindo o seu caminhão, poder, a tua graça, a tua misericórdia, o Senhor possa derramar unção poderosamente na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Eu te peço nesse momento, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor sonda e transforma o coração, da alma, do Espírito na vida de todo ser humano, para ter um homem perfeito, agradável aos olhos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.